Olá, seja bem-vindo a esse vídeo de como decorar todos os medicamentos da farmácia de uma maneira mais rápida. Isso é uma coisa que muitos alunos, muitos inscritos no canal, muitas pessoas que visualizam nossos vídeos nos perguntam, Muitas pessoas têm dúvida, como que eu decoro todos esses medicamentos que tem na prateleira, tá? E de uma maneira rápida, Não adianta demorar a vida toda para mim decorar esses medicamentos. Então corre lá, já curte esse vídeo aí para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te mandar mais vídeos, não necessariamente do nosso canal, mas mais vídeos sobre esse assunto, sobre medicamento, drogaria, farmácia. Se inscreve no nosso canal para o YouTube, mandar vídeos nossos para você quando a gente postar. Nós estamos postando aí pelo menos uma vez por semana e fazendo muita força para postar pelo menos 2 vezes por semana. E se você tem interesse em fazer o nosso curso gratuito de atendente de farmácia com certificado reconhecido, escreve aí na descrição que eu vou te mandar mais detalhes. Então, o que eu fazia, para os meus funcionários decorar os medicamentos de uma maneira mais rápida quando eu contratava um funcionário sem experiência, tá? Acredite, quando você precisa de um funcionário e você já tem um funcionário com experiência, na maioria das vezes você dá preferência para quem não tem experiência, tá? Normalmente as pessoas pedem experiência quando um funcionário com experiência sai. Você precisa substituir esse funcionário com experiência. Mas se você tem um funcionário com experiência que pode ajudar o funcionário sem experiência, eles vão dar preferência. Nós, damos preferência para quem não tem experiência, porque é mais fácil dele aprender do jeito certo, Ele vem sem vícios de outras empresas, sem vícios de outros comércios. Então, o funcionário novato chegou na minha farmácia, eu vou imprimir uma lista dos medicamentos mais vendidos. Por quê, Nando? Porque tem uma lei aí, que é a lei de Pareto, que fala que 20% dos nossos esforços representam 80% dos nossos resultados. Então não tem por que a gente focar em 80% dos esforços que vão gerar só 20% do resultado. Então é melhor eu focar em 20% dos medicamentos que mais vendem, que vai representar aí mais ou menos 80% de toda a venda de uma farmácia. Então vamos começar pelos medicamentos que vendem mais. Eu imprimo essa lista no meu computador, no meu sistema, e ele começa a estudar do que mais vende, Normalmente aí os 20, 30 primeiros medicamentos que mais vendem vão representar aí quase que 80% da venda da farmácia. Principalmente porque um medicamento, às vezes, tem mais de um princípio ativo e esse princípio ativo vai aparecer de novo em outros medicamentos. Então, se você souber aí 20 princípio ativo, você sabe quase que toda a farmácia. Dipirona mesmo, você vai ver que tem um monte de dipirona na farmácia, mas é tudo dipirona. Se você aprender uma, você vai aprender as outras. Paracetamol, tem um monte de laboratório. Diclofenac, tem um monte de laboratório. Nimesulida, tem um monte de laboratório. Então, você aprendendo os medicamentos que vendem mais, consequentemente, você vai aprender os princípios ativos que mais tem nos medicamentos. Nando, e o que eu estudo desses medicamentos? Eu gosto que o meu funcionário estude o que é e para que serve. Nando, mas e como se usa? É difícil de decorar tudo, tá? Eu até hoje, eu nasci e cresci dentro de farmácia, Eu desde que eu nasci, meu pai com a minha tia já tinha farmácia, eu fui proprietário por 17 anos, do curso de atendente de farmácia, já tenho mais de 20 mil alunos online, mais de 1.000 alunos presencial, já fiz faculdade, fiz o técnico, fiz pós-graduação e eu não sei todos os medicamentos como é que se usa, eu preciso olhar na bula. Então não tenha vergonha de consultar na bula sobre como se usa. É óbvio que você consultando na bula os que você vende mais, você vai decorar. E mesmo assim eu não gosto de confiar, que eu já vi funcionário falando como se usa errado por vergonha ou por mitideza de não olhar a bula. Não, eu sou bonzão, eu sei como é que se usa, vai lá. Inclusive meu pai já passou medicamento errado para mim porque não olhou na bula como é que se usava. Teve uma vez, que ele me passou um medicamento, que era para tosse seca, tosse alérgica e peito cheio, e tinha um antialérgico junto. E era para tomar 10 ml 3 vezes ao dia, ele me passou 15 ml 2 vezes ao dia e eu andava para a rua que eu não conseguia abrir o olho, Eu fui para a escola fazer o ensino médio e o técnico à tarde, mas chegou na hora do técnico eu não conseguia ficar com o olho aberto na sala de aula. E depois que eu fui descobrir que ele tinha feito isso. E olha que meu pai é da época que os farmacêuticos eram considerados médicos. E mesmo assim, errou. Foi um dos poucos erros que eu vi meu pai fazer, mas foi justo em posologia. Então,
Eu tenho por mim que eu não tento decorar a posologia de medicamento. E mesmo o medicamento que eu sei, eu dou uma conferidinha na bula. Então estudar para que serve e o grupo farmacológico, né? Se é um anti-inflamatório, se é um medicamento para diabetes, se é um medicamento para hipertensão. Por mais que às vezes você não vai indicar esses medicamentos para diabetes, para hipertensão, porque isso é só o médico, de preferência o especialista que vai fazer, né? O endócrino vai indicar o medicamento para diabetes, o cardiologista vai indicar o medicamento para hipertensão. Então até o clínico tem um pouco de dificuldade, quem dirá nós no balcão da farmácia. Mas é legal que você saiba, tá bom? O que é esses medicamentos, para você até poder fazer essas vendas adicionais. Se você não sabe que o medicamento é um medicamento para pressão, como é que você vai oferecer um aparelho de pressão para ele? Se você não sabe que é um medicamento para tosse, como é que você vai oferecer um inalador para ele? E o grupo farmacológico, né? Se você estuda o grupo farmacológico, você vai ver que são todos parecidos, anti-inflamatório, então nimesulida, diclofenaco, meloxicam, naproxeno. Então você vai ver que o mecanismo de ação deles é 90 e poucos por cento igual, às vezes 99% igual na maioria deles, né? Então você vai pegar um antihipertensivo, tem algumas classes de antihipertensivo, mas você vai ver que um age no lugar, outro age no mesmo, mas a intenção deles é sempre quase a mesma, baixar a pressão, né? Então é interessante que você estude também o grupo farmacológico, mas primeiro o que é e para que serve. E aí depois, né, quando você já estiver habituado, o grupo farmacológico. Nando, e aí eu puxo a quantidade de vendas por valor, por unidade ou por lucro, tá? Eu gosto de puxar os 10 primeiros por venda, os 10 primeiros por valor e os 10 primeiros por lucro, né? Porque senão você vai aprender muito dos medicamentos que vendem muito, mas representam um valor muito baixo na drogaria, né? Então eu gosto de fazer essa mescla. Eu pego 10 dos que vendem mais por unidade, 10 do que vende mais por valor e 10 do que vende mais por lucro. Estudou esses, né? Eu gosto de dar uma conversada, né, ali sobre os medicamentos. Se eu ver que o funcionário está sabendo direitinho, aí eu imprimo os 20 mais vendidos e ele vai estudar os outros 10 mais vendidos, né? O 11º, 12º e assim por diante, até chegar no 20º do mais vendido, do mais lucrativo e do maior valor, e você vai ver que muitos dos medicamentos se repetem em algumas dessas listas. E aí você vai começar estudando 30, né? 10 do maior valor, 10 do mais vendido e 10 do mais lucrativo, e depois, às vezes de 2, 3 meses, você vai estudar 20 de cada lista, que vai dar 60, e você vai ver que nos primeiros 10, muitos princípios ativos já vão se repetir, e com 10 de cada um, ou seja, com 30 medicamentos, você já vai estudar aí quase metade dos medicamentos que tem na farmácia, tá bom? Então você vai ver que esses medicamentos que parecem muito, na verdade, são poucos princípios ativos e principalmente menos ainda grupos farmacológicos que têm o mesmo mecanismo de ação, como eu falei dos anti-inflamatórios. Se você pegar nimesulida, naproxeno, meloxicam, eles são muito parecidos aí, quase que 99% parecido. Então você estudando um, você acaba indiretamente estudando o outro também. E assim, né, você vai estudar 70%, 80% dos medicamentos da drogaria, né, dos mais vendidos da drogaria, num curto espaço de tempo. E aí com o tempo você vai vendo aquele que saiu e você nunca viu sair. Nossa, vou dar uma olhadinha para que esse serve, vou dar uma olhadinha para que aquele serve. Mas no começo, quando você entra na farmácia, é interessante focar nos mais vendidos, tá bom? Então se ficou alguma dúvida, se você quer que eu grave algum vídeo a mais falando sobre, né, decorar, aprender, entender sobre os medicamentos, deixa aí nos comentários que eu gravo para você, né? Respondo ali já por texto e tento gravar um vídeo também. Curte esse vídeo para o YouTube mandar mais vídeos desse assunto para você. Se inscreve no canal para que o YouTube mande mais vídeos nossos para você. E se você tem interesse no nosso curso gratuito de atendente de farmácia com certificado reconhecido, escreva eu aí nos comentários que eu vou te mandar mais informações abaixo do seu comentário, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí.